Pai, que Deus abençoe cada um de vocês. Agradecendo a Deus pela vida da pastora Fabiana e Alexandre, que estão organizando esse trabalho, esse ministério. Vamos louvar. Vem aqui no meu coração, às vezes, como turbilhão, que me ataca e jogar no chão, fazendo de tudo. Então, olha em volta e sinto só cabelo, gente, ao meu redor. E percebo que o lugar maior é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza amor de ninguém. Sossega, entrega e espera. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, lembrando do meu coração, do que não é teu, e eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. Eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é ele quem me faz desistir. E eu tô bem, porque tenho alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está contigo, eu sei que vai ficar. Oi, Jesus, oi, Jesus, podes me ver, podes me ouvir. Oi, Jesus, oi, Jesus, podes me ver, podes me ouvir. Tô te esperando no meu quarto pra lhe contar o meu segredo, pra lhe mostrar o quanto eu te amo. Tô ansioso pra te ver e esperando você vir pra mim. Tô ansioso de tocar você. Eu tenho um Deus, canta comigo, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja, oh, aleluia, a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro uma noite, mas a alegria, ora, manai, ela vem pela manhã, eu creio
Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria. Ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, aleluia, que você adore a esse Deus grande, a esse Deus maravilhoso que está presente aqui nesse culto online. E a presença de Deus está sendo derramada sobre as nossas vidas. Creia que hoje Deus vai visitar o seu lar. Enquanto eu estou louvando, Deus está quebrando as correntes. Enquanto eu estou louvando aqui, Deus está te curando. Enquanto eu estou louvando, Deus está operando maravilhas e prodígios. Não somente se ligue no céu, porque Deus está presente aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos derramandarabassuminácia, seja inundado pelo poder de Deus. E Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem mudar, encher encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados, Deus, por tua glória, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, tens liberdade, Deus. Tens liberdade neste culto, Senhor. Opera com maravilha e prodígios aqui, Senhor, nesse culto online. Vai enchendo o teu povo com a tua presença. Oh, Rabaraço, Minácia. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado. Quem sabe canta comigo sem força. Desanimado, talvez você se encontre aqui, chegou desanimado no culto e decidido larga tudo e para, mas Deus conhece a tua estrutura. Ora, mandarácia. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo. E mandou a te falar, pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Tem honra de Deus para a tua vida, tem honraria de Deus chegando aí na sua vida. Ele está dizendo, você não vai parar agora. Continue lançando a rede. Ora, dará, suminácia. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. É adorar quando Deus não responde. Sabe qual é o segredo? É adorar quando a dor me consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É
adorar a Deus quando lhe falo. Remandai e adorar é o que sei, e adorar é o que sou, e nada pode calar o adorado. E não existem prisões que contenham a voz de agora, Senhor, e adorar é o que sei, mandar a vassoura andarai, adorar é o que sou, e nada pode calar. Sinta a presença de Deus onde você está agora. Oh, aleluia, Jesus é socorro presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Ele está dizendo: vai avante, não para, não desista. Segue em frente, Josué 9, não te mandei eu. Esforça, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus estarei contigo, onde quer que tu andares. Vai sentindo a presença de Deus aí, vai sentindo o toque do Espírito Santo, acalentando o teu coração, acalentando a tua alma. A presença dele é real aqui. Tu tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tu tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tu tens liberdade. Tu tens liberdade aqui. Espírito de Deus, vai movendo, vai enchendo da presença, vai curando, vai restaurando, vai libertando. Deus vai quebrando as correntes. Tu tens liberdade. Tu tens liberdade. Que Deus abençoe no nome de Jesus a todos, amados e queridos irmãos. Vou estar passando aí a oportunidade para as nossas pastoras da continuidade do culto. Aleluia, a presença de Deus está real no nosso meio. Glória a Jesus. Que Deus abençoe. Amém, Tainá. Glória a Deus, louvado seja essa grande bênção que você é em nossas vidas. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui essa noite. Eu já me alegro de estar aqui com vocês mais uma vez. Toda quinta-feira nós temos o culto online, que é dirigido pela pastora Alexandra Maia, a Tainá, que é nossa adoradora aqui. E nós nos alegramos muito em poder estar passando um pouquinho do que nós estamos recebendo do Senhor para vocês. Eu tenho aqui uma palavra para deixar para vocês, que está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às obras, e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós estamos vendo que o fim dos tempos está chegando e muitos deixaram de congregar nas igrejas, e o Senhor tem nos dado vitória, nos tem esse culto online que está sendo bênção na vida de muitas pessoas que deixaram de congregar e aqui estão participando dos nossos cultos, estão recebendo cura, estão recebendo libertação. Lógico, não é a mesma coisa de estar na igreja, mas Deus, Ele nos deu essa estratégia de estar com os irmãos reunidos. Então, sejam todos bem-vindos. Aqui está a pastora Alexandra, vou passar aqui a palavra para ela. Amém, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, sejam bem-vindos, mais um culto online com a presença do Senhor. Louvado seja Deus, o Espírito Santo já está aqui conosco. Estamos muito felizes em receber o pastor Leandro Spencer. O pastor Leandro Spencer, eu tive a honra de conhecer ele pessoalmente em 2015, numa conferência de unção que houve em Mossoró, Rio Grande do Norte, com a pastora Márcia Morgana. Foi bênção demais. E depois desse dia, minha vida mudou, porque o pastor Leandro ministrou na minha vida, recebia uma unção
muito poderosa. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Leandro. E depois disso, continuei, né, participando, né, acompanhando o ministério dele. E até hoje acompanho e posso dizer que o pastor Leandro é realmente uma referência de um dos maiores avivalistas que tem, né? Eu digo que ele é um general de Deus, é um dos generais. Louvado seja Deus. E tudo é para a honra e glória do santo nome do Senhor Jesus, né? E estamos muito felizes, amém? De receber o pastor Leandro e quero orar, pedir ao Senhor para estar aqui conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que a tua presença, Espírito Santo, seja palpável, em nome de Jesus, papai. Ó Espírito Santo, enche este lugar, né? Enche este lugar com teu fogo do Espírito Santo. Enche este lugar com teu fogo, com a tua unção. Derrama, Espírito Santo, em nome de Jesus, que abram os céus agora, em nome de Jesus, na casa de cada um dos meus irmãos, Pai. Abra portais, Senhor Jesus, na casa de cada um dos meus irmãos, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Recalamanarabassúbia de Comanai. Em nome de Jesus, papai, eu também te peço, Senhor Jesus, que eu desligue todo, toda conexão do mal, em nome de Jesus Cristo, na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor Jesus. Cada irmão, meu Deus, em nome de Jesus, seja agora. Recalamanarabassúbia de Comanai. Meu Deus, tanta presença é essa. Em cada dos meus irmãos, Senhor Jesus, o Senhor coloca, papai, muralhas de fogo, Pai. Na casa dos meus irmãos, Senhor Jesus. Blinda a casa dos meus irmãos, Senhor Jesus. Blinda a casa de cada um, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo cada irmão que esteja aqui presente, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Sinto muito a sua presença, meu amigo. O Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor tem liberdade neste lugar, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Leandro, se eu pode iniciar, eu quero dizer para o Senhor que, abaixo do Espírito Santo de Deus, o Senhor tem autoridade diante deste culto online, diante dos irmãos aqui, para ministrar na vida de cada um dos meus irmãos. Amém? E Deus está conosco. Deus está na casa. Louvado seja Deus. Amém. Obrigado. Gente, eu vou colocar um microfone, que daí eu acho que a minha voz ela vai ficar mais clara, tá? Mas aí eu não vou poder ouvir vocês. Então, se de repente vocês quiserem se comunicar comigo, fazer algum sinal, aí faz em gesto, que daí eu tiro aqui para eu poder ouvir vocês, tá bom? Ô, pastor, tá limpa a sua voz, tá boa? É. Tá para ouvir tranquilo. Tá. Eu também dou. Deixa eu tentar colocar o fone aqui para ver se melhora, tá? Testando. Melhorou? Melhorou? Ô, Glória, uma bênção. Tá bom. Ótimo. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por esse convite. De todo meu coração, eu espero conseguir ajudar, pelo menos um pouquinho. Eu creio que Deus, ele ama usar as pessoas que não merecem, pessoas pecadoras, pessoas indignas, para poder manifestar o seu poder e a sua glória. E de todo meu coração, eu espero poder ajudar pelo menos um pouquinho. E se eu conseguir não atrapalhar, já está ótimo, né? Amém? Então, gente, lembrando que eu não estou ouvindo ninguém agora, tá? É para poder melhorar um pouco a qualidade da voz nessa transmissão. Bom, uma das coisas que eu tenho
tido o privilégio de ver Deus fazer é esse maravilhoso derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Tenho tido o privilégio de ver o Senhor derramar da sua unção, dos dons, das autoridades celestiais e cumprir a sua promessa que ele fez, que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E é uma honra, é um privilégio ver Deus operando dessa maneira e cumprindo a sua promessa. E uma das coisas que a igreja, ela sempre tem falado é desse batismo no Espírito Santo. E, na verdade, tem muitos crentes que eles acham que esse batismo no Espírito Santo, ele é o auge da vida cristã. Mas, mais uma vez, pela milionésima vez, eu vou ter o privilégio de falar isso. Que esse batismo, ele é, na verdade, o início, ele é o começo. Depois do revestimento de poder, tem muito, muito mais. Como nós tivemos essa honra, esse privilégio de tentar pregar a palavra de Deus, e Deus tem enviado as pessoas para poder fazer exatamente isso, poder orar com elas e pedir a Ele para que seja derramado sobre a vida dessas pessoas o Espírito Santo. E aconteceu numa igreja aqui, que tivemos o privilégio de estar tentando ajudar. Ministramos na sexta à noite e ministramos no sábado à noite e no domingo à noite. Na sexta à noite foi maravilhoso o que o Senhor Espírito Santo fez, foi um derramamento do poder de Deus muito lindo. E eu fiquei muito feliz, pude vivenciar e ver Deus fazendo. Crianças, jovens, adultos e até mesmo idosos sendo cheios do poder de Deus e desfrutando dessa linguagem celestial, desse dialeto celestial que o Senhor ele nos presenteia a nós que somos filhos dele e que recebemos esse poder de Deus na nossa vida. Então, ver as pessoas falando em línguas estranhas e tendo experiências com Deus, isso é impagável, isso não tem preço. Eu vi naquela noite crianças profetizando. Eu vi Deus usando crianças para profetizar sobre os adultos. E no dia seguinte, no sábado à noite, entrou uma senhora já com idade um pouco mais avançada que a minha. Ela tinha em torno de uns 60, 70 anos, cabelinho bem grisalho já. Eu me lembro que ela tinha um tic-tac no cabelo aqui, assim, uma presilhinha. Cabelo liso, mais ou menos até o ombro. E vestida de crente, ela entrou para falar comigo. Eu estava montando a câmera, montando o som. O culto ainda não tinha começado naquela noite. E ela veio dizer assim, olha, o meu filho e os meus netos estiveram aqui na ministração ontem. E eles foram batizados com o Espírito Santo. E ela disse, eu vim aqui também para ser batizada. E eu disse, pois não, a irmã quer falar em línguas estranhas, é isso? E ela disse, sim, o meu sonho é ser batizada com o poder de Deus. E eu disse, pois bem, então, fecha o seu olho que eu vou orar agora. E ela disse, mas você vai orar agora sem nem mesmo ter feito a pregação, sem nem mesmo ter ministrado a palavra? Eu disse, exatamente. Nós vamos pedir para Deus para que Ele batize você. Você não quer ser batizada? E ela disse, é o meu sonho. Eu disse, então, fecha o seu olho que nós vamos orar agora. E ela fechou o olho dela, não acreditando, abraçada com a Bíblia. E eu fechei o meu olho também e pedi, Senhor Jesus, eu chamo sobre a vida da tua serva a promessa que o Senhor fez. Que se nós crermos no Senhor, nós falaremos em novas línguas.
nós sentiremos esse poder extraordinário se manifestando como rios de águas vivas. E eu chamo sobre a tua serva essa promessa. E nisso eu senti literalmente um raio caindo na minha cabeça, passando pelo meu corpo como essas ondas de eletricidade. E eu toquei a minha mão, eu não lembro se foi na cabeça dela, se foi no ombro. Eu sei que eu encostei nela e senti toda essa eletricidade passar pelo braço e entrar no corpo dela. E nisso ela começou a tremer e chacoalhar, e ela foi batizada com o Espírito Santo. Falou em línguas estranhas pela primeira vez, e ela ficou tão cheia, ficou tão embriagada, que ela tremia, ela chacoalhava, ela caiu no chão. E os obreiros ajudaram ela a sentar numa cadeira, e ela ficou lá no cantinho, falando em línguas estranhas, chorando, tendo experiências com Deus, tremendo e chacoalhando. Foi muito lindo o que o Senhor fez com aquela querida irmã, aquela senhora idosa. Pois bem, o culto seguiu, fizemos a ministração da palavra conforme o Senhor queria que fosse feito. Depois nós oramos com todas as pessoas e aquela mulher continuava sentada ali no cantinho, falando em línguas estranhas e tendo experiência com Deus. O culto terminou, formou-se uma fila de oração quilométrica. E, claro, nós oramos com todo prazer, com todos aqueles queridos irmãos que tinham algum pedido. E aquela senhora continuava sentada ali, tendo experiência com Deus. Era aproximadamente umas 2 horas da manhã, quando eu saí daquela igreja. E aquela senhora ainda estava sentadinha ali no cantinho, tremendo, chacoalhando, batendo o pé e falando nessa linguagem celestial, nesse dialeto celestial que Deus presenteou ela. E, pois bem, no domingo, antes do culto começar, entrou um querido irmão e 2 crianças. E ele disse assim: pastor, eu sou o filho daquela senhora idosa de cabelo grisalho que foi batizada com o Espírito Santo ontem. E eu disse: pois não. E ele disse assim: você sabe quanto tempo a minha mãe estava buscando o batismo? Eu disse: não, quanto tempo? Ele disse: há mais de 25 anos a minha mãe buscava ser batizada com o Espírito Santo e manifestar as línguas estranhas, manifestar esse dialeto celestial. E eu disse: mas como é possível uma pessoa viver em igrejas pentecostais e demorar 25 anos para receber a promessa que Jesus ele nos fez? E ele disse: eu não sei, eu sei que a minha mãe ela já estava muito triste, ela já pensou em abandonar o evangelho muitas vezes, porque ela pedia para Deus para batizar ela, mas Deus nunca batizou até ontem. E então eu entendi uma coisa que eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos, se vocês permitirem, claro. E aquilo que for útil para você, retém. Aquilo que você acha que não é útil, joga fora. Mas eu entendi que o batismo no Espírito Santo, ele é algo glorioso, ele é algo incrível, mas nada mais é do que receber a transferência de unção pela primeira vez. Muito se tem falado nesses últimos dias sobre a transferência de unção. Muito se tem falado sobre a impartição de dons, sobre a transferência da capa. Mas uma das verdades é que o povo de Deus ainda, sinceramente, não se ofendam com isso, mas o povo de Deus ainda não compreende muito bem o que é esse batismo, o que é esse fluxo do poder indo de uma pessoa para outra. E eu creio que todos nós estamos aprendendo isso, e eu creio que nessas reuniões, nesse ajuntamento de pessoas, um tem salmo, um tem doutrina, outro tem uma revelação, outro tem uma profecia. E esse batismo, ele acontece com muita facilidade se você entender uma coisa: que transferência de unção
não é apenas transferir a capa de uma pessoa para outra. A transferência de unção é o fluxo do poder de uma pessoa para outra. Quando você impõe as mãos sobre alguém, quando você toca alguém, você está estabelecendo uma conexão pelo Senhor Espírito Santo. A mão, ela não pode falar que é corpo sozinho, o pé não pode falar que não precisa da mão, a mão não pode falar que não necessita da barriga, a barriga não pode falar que não necessita das costas, do pescoço, da cabeça, da orelha, do nariz, dos olhos. Cada um de nós é uma parte desse corpo de Jesus. E cada um de nós pode ter o dom, a manifestação, a autoridade que o irmão do lado, a irmã do lado precisa. E o irmão do lado e a pessoa que você às vezes encontra em outra cidade pode carregar um dom que você tanto deseja. Buscar os melhores dons, que é o que foi incentivado pelo apóstolo Paulo, ele é muito mais do que apenas subir um monte e entrar no quartinho de oração e fazer uma campanha e pedir para Deus. Buscar os melhores dons, ele é como fazer uma faculdade. Se você quer se tornar um médico, você não vai só pedir para Deus. Você vai pedir para Deus, porque Ele é o dono do universo, mas você vai buscar em pessoas que já exercem medicina e vai aprender com elas e vai receber da mão delas o direito de exercer medicina. Você vai fazer uma boa faculdade e nessa faculdade você aprenderá segredos que você não aprenderá em nenhum outro lugar, muito menos sozinho. Cada um de nós precisa buscar os melhores dons dessa maneira. Aquele que já tem, ministra sobre aquele que não tem, mas que deseja receber. Se você quer se tornar um advogado, você não vai só pedir para Deus. Você vai procurar em pessoas que já exercem o direito, que já exercem a advocacia, como algo normal na vida delas, como profissão da vida delas. Elas sabem os segredos, elas sabem as brechas, elas sabem como funciona, e você vai aprender com elas como ser um advogado. E vai receber da mão dessas pessoas o direito de exercer advocacia também. Isso nos mostra uma coisa, que buscar os melhores dons é como fazer uma faculdade. Se eu quero poder ser usado por Deus para ministrar cura, eu preciso pedir para Deus, porque Ele é o dono. Ele é o dono. Mas eu tenho que seguir o padrão, o caminho que Ele determinou. Eu preciso encontrar alguém que carrega o dom de cura que eu tanto desejo e receber através da imposição de mãos dessa pessoa. Receber de Deus através da imposição de mãos dessa pessoa. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo que opera tudo em todos e que ele distribui particularmente a cada um como bem lhe apraz. Isso a igreja está cansada de ouvir e já sabe isso de cor e salteado, mas o que a grande maioria não sabe é que Deus ele determinou um caminho para conceder dons, poder e autoridade celestial. Nós estamos falando da capa da unção. Se você quer ser usado por Deus, você precisa cumprir o padrão que Deus determinou, o caminho que Ele determinou. Alguém que tem, impõe as mãos sobre aquele que deseja receber, e o dono do poder, que é o Espírito Santo, ele faz a transferência, ele faz o poder de Deus ser liberado sobre outra pessoa. Ele distribui dons, distribui poder e distribui autoridade conforme ele mesmo decidir, conforme bem lhe apraz. Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas você e eu, nós temos que cumprir esse caminho, esse padrão. A transferência de unção, como eu disse, ela é muito mais do que apenas a transferência da capa.
ela é o fluxo do poder. Quando você vai orar por alguém por cura, você precisa que esse fluxo do poder ele aconteça de dentro de você para dentro da pessoa que você está ministrando. Então esse poder vai gerar essa cura, vai gerar essa libertação, vai gerar esse resultado que você tanto espera orando com aquela pessoa enferma. Quando nós estamos sendo usados por Deus, quando alguém está sendo usado por Deus para profetizar sobre outra pessoa, a pessoa que está recebendo a profecia, geralmente ela vai relatar de que o seu corpo inteiro está se arrepiando no momento que ela está recebendo a profecia. Por quê? Porque está havendo o fluxo do poder. Mesmo que muitas vezes não haja o toque físico, existe uma conexão celestial, que é o próprio Espírito Santo que faz entre a pessoa que está profetizando e a pessoa que está recebendo a profecia. Existe uma conexão, existe uma ligação espiritual. Para a grande maioria, essa ligação ela é invisível, mas para profetas de Deus, eles muitas vezes conseguem enxergar essa conexão, que é como se fosse um fio de luz, um cabo de luz. Às vezes é dourado, às vezes é prateado, às vezes é branco, às vezes é azulado, às vezes laranjado. É uma conexão espiritual que é o Espírito Santo que faz. Essa conexão, ela existe também durante a imposição de mãos. Quando você impõe as mãos sobre alguém que tem muita fome e sede de Deus, você vai sentir isso. Se você toca alguém que tem muita fome e sede de Deus, aleluia, você vai se sentir conectado com aquela pessoa. Literalmente, você se sente conectado com ela. É como se tivesse ligado vocês dois, tivesse conectado vocês dois. E essa ligação, ela é sentida fisicamente. Por quê? Porque além do toque físico, aconteceu a conexão espiritual. Agora, quando você toca em alguém que não tem fome e sede, é a mesma coisa que você orar com uma parede, você encostar numa parede fria e você orar com ela. Não existe conexão. Por quê? Porque essa ligação espiritual, ela não aconteceu. Então, se é a ligação espiritual que permite o fluxo do poder, quando alguém está profetizando sobre outra pessoa, existe essa conexão espiritual e o fluxo do poder ele acontece, mesmo que para a grande maioria é invisível. O que eu estou tentando dizer com tudo isso? Que para tudo no reino de Deus é necessário que haja o fluxo do poder. Agora mesmo, enquanto eu estou falando, é necessário que haja um fluxo de poder para que essa palavra ela chegue até você. Sim, Senhor. Quando nós entendemos que esse fluxo do poder ele é necessário para tudo que nós vamos tentar fazer no reino de Deus, então você entende também que se você tocar as pessoas e desejar de todo o teu coração, o poder de Deus ele passará pelo seu braço e entrará no corpo daquela pessoa. Nós estivemos ministrando em uma conferência de pastores, se não me engano, foi no interior de São Paulo. Não, foi no Rio de Janeiro. E ali as pessoas elas estavam em pé, nós já tínhamos pregado a palavra, e eu fui orar pelo derramamento do Espírito Santo. E tinha essa mulher que era uma pastora, mas que eu não sabia que era pastora. Eu toquei no queixo dela, ou aqui no pescoço, e soprei sobre ela, e eu senti toda essa eletricidade do corpo, esses rios de águas vivas, passarem pelo toque da mão e entrarem nela. Ela caiu no chão, e ela estava tendo experiências com Deus. Assim que ela conseguiu levantar, ela disse que o ouvido surdo dela abriu, que
Desde criança, ela era surda de um ouvido, e no momento que o poder de Deus entrou nela, o Senhor curou a sua enfermidade. Mas eu não sabia que ela precisava de uma cura, eu não sabia que ela precisava de uma ministração específica de cura. Mas, porque esse poder de Deus fluiu e entrou nela, o Espírito do Senhor, que opera tudo em todos, curou a enfermidade dela. Quando nós entendemos que é por causa desse fluxo do poder que os sinais acontecem, que as curas acontecem. Muitas vezes, durante os cultos, acontece de eu tocar em alguém e orar com ela para que o poder de Deus venha sobre ela, para que Deus revista ela de poder, conceda dons, conceda autoridade, e a pessoa, muitas vezes, ela cai possessa de espírito maligno, mas o poder de Deus entrou dentro dela. Eu não sabia que ela tinha um demônio na vida dela que atormentava ela, eu não sabia que ela sofria de depressão, eu não sabia de nada disso. Mas quando o poder de Deus entra no corpo da pessoa, o espírito maligno ele tem que sair. Porque quando você está cheio desse poder, não há espaço para demônio, diga aleluia. Não há espaço para espírito maligno. E ela caiu no chão, e o espírito maligno, gritando, saiu dela. Isso me lembra de uma passagem que diz o seguinte: de Jesus saía a virtude que entrava nas pessoas. Muitos eram curados das suas enfermidades e libertos de espíritos malignos que saíam gritando daquelas pessoas. Por causa do fluxo do poder de Jesus para dentro do corpo daquelas pessoas, as pessoas que tinham alguma enfermidade, a enfermidade era sarada, as pessoas que tinham espíritos malignos atormentando ela, ou que eram alvo de uma obra de bruxaria e feitiçaria, de uma prisão espiritual, esses demônios saíam gritando. A palavra de Deus nos mostra que muitas vezes, de fato, Jesus repreendia o espírito maligno e expulsava ele. Mas tinha momentos em que ele nem precisava fazer isso, porque o poder de Deus fluía de dentro dele e entrava naquelas pessoas que tocavam nele, e os demônios tinham que sair e saíam gritando, as pessoas eram libertas automaticamente. Tudo por causa do fluxo do poder. Então, as curas dependem do fluxo. O batismo no Espírito Santo depende do fluxo. A profecia depende do fluxo. A libertação depende do fluxo. Tudo, na verdade, no reino de Deus, depende desse fluxo da unção que flui de você para dentro de outras pessoas. Resumindo tudo isso, agora que você entende que tudo depende do fluir da unção e que o batismo no Espírito Santo, ele acontece quando há o fluxo do poder de você para dentro de outra pessoa, sobre outra pessoa que nunca recebeu a unção na vida dela. Quando acontece a transferência, a pessoa ela é batizada, ela é revestida. Ou seja, a promessa que Deus ele nos fez, que nos últimos dias ele derramará do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Nossos filhos e nossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os idosos terão sonhos. E sobre os seus servos e as suas servas ele derramará do seu Espírito Santo. Esse derramamento ele vai acontecer através da tua vida e através da vida de todo filho de Deus que deseja ser usado pelo Senhor e que entender que é através do fluxo do poder. Por muitas vezes você vê nas igrejas que se dizem pentecostais, que até chamam as pessoas para a frente para receber o seu milagre, receber a sua cura, receber o batismo. Mas aí, geralmente por causa do tempo, porque não pode ultrapassar o tempo, ou sinceramente por causa de preguiça,
não se ora com todas as pessoas com imposição de mãos. Ora-se 5, 1, 2, 3, 4 pessoas naquele culto, e depois o pregador volta para cima, finaliza o culto, abençoa todo mundo, faz uma oração no atacado, certo? Faz uma oração geral e dispensa o povo. E o povo volta para casa sem receber aquilo que foi buscar. Deus, ele está levantando um exército de filhos e filhas que não se vende e que não se troca. Filhos de verdade, que farão a sua obra não pelo dinheiro, farão a sua obra não pelo destaque, farão a sua obra não pela mídia, não para serem conhecidos, não para ficarem ricos, mas farão a sua obra porque só conseguem ser felizes dentro desse ambiente da glória de Deus, dentro desse ambiente da presença de Deus. Só conseguem ser felizes quando a glória do Espírito Santo enche todo lugar. Ah, esse ambiente de milagres. Esse ambiente onde cego enxerga, surdo ouve, mudo fala, paralítico anda e levanta, cancerosos são curados, tumores somem, dores crônicas desaparecem. Deus, ele está levantando um exército de avivalistas, de pessoas que vão fazer a obra de Deus, não para fazerem mídia, mas para pregarem o evangelho verdadeiro e serem canais para que o seu poder seja derramado sobre todo aquele que desejar. Derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. De todo o meu coração, se você deseja ser usado por Deus para pregar o evangelho verdadeiro e fazer a obra do Senhor e os sinais eles acompanharem você por onde você passar, o segredo é o fluxo do poder. O segredo é a imposição de mãos e fazer o poder de Deus fluir de dentro de você para dentro daquelas pessoas que você está ministrando. E para isso você não pode ter preguiça. Como que faz para esse poder de Deus ele fluir de você para dentro de outra pessoa? Na verdade é muito simples. Mateus capítulo 8, versículo 2, nos diz que um leproso, ele chegou diante do Senhor Jesus e se ajoelhou diante dele e disse assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor consegue me limpar. Jesus, estendendo a sua mão, tocou nele e disse: eu quero, seja limpo. E nesse instante, ele foi curado da sua lepra. Eu quero que você entenda uma coisa. A lepra, altamente contagiosa, concorda comigo? A lepra era tão contagiosa, e continua sendo, que você não pode nem estar no mesmo ambiente que uma pessoa com lepra. Porque não é apenas através do toque que a lepra é transmitida, mas também através do ar. Preste atenção nisso. Se a lepra ela era tão altamente contagiosa de uma pessoa para outra, que eles isolavam os leprosos, isolavam as pessoas que tinham partes do seu corpo já comidas pela lepra, ou tinham algum sinal de lepra, isolavam essas pessoas para que morressem junto com os outros leprosos e que não contaminasse os outros. Jesus, ele não poderia tocar naquele leproso, ele não poderia encostar, e sinceramente a grande maioria de nós não teria a coragem de encostar em uma pessoa que tinha lepra. Mas o Senhor Jesus, ele entendia uma coisa, que para que a cura ela aconteça, é necessário que haja o fluxo do poder. Então Jesus estendeu a sua mão, tocou naquele leproso, e então o poder fluiu de dentro dele para dentro do corpo daquele homem que tinha lepra, e ele foi sarado. Como que faz para esse poder de Deus fluir de dentro de você para dentro de outra pessoa? Na verdade é muito simples. Se você já sabe disso, me permita eu apenas tentar ser útil na sua vida para relembrar.
Se você não sabe, então pega essa chave para você, porque isso vai fazer com que os sinais de Deus acompanhem a sua vida por onde você passar. Toque na pessoa e deseje de todo o teu coração que o poder de Deus que está em você passe pelo seu braço que está tocando a pessoa e entre no corpo dela. Se concentre nisso, faça o que Jesus fez. Eu quero, eu desejo. Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Jesus, estendendo a sua mão, tocou nele e disse, eu quero, eu desejo. E quando Jesus disse, eu quero, esse desejo de eu quero faz com que o poder de Deus obedeça a você e flua pelo seu braço que está tocando a pessoa e entre nela. Então, para fazer o poder de Deus fluir, é muito fácil, basta desejar, tocar o corpo de alguém que você está orando com ela, seja para cura, seja batismo no Espírito Santo, seja transferência de dons, seja libertação. Você toca e deseja. Toca e deseja. Faça mais uma coisa. Enche o seu pulmão de ar e ao mesmo tempo que você está tocando a pessoa, sopre lentamente, não no rosto dela, mas sobre o peito dela, desejando que o poder de Deus que está dentro de você passe pelo seu sopro e entre no corpo da pessoa. Eu quero sugerir para que você sempre peça para alguém te ajudar, um obreiro, um amigo, e esteja em pé atrás da pessoa que você for orar com ela, porque provavelmente ela vai cair no chão. Muitas pessoas, de fato, elas relatam, e você não precisa saber disso, mas muitas, de fato, relatam que quando você passou impondo as mãos e orando com as pessoas que estavam ali presentes naquele culto, elas começaram a falar em línguas estranhas pela primeira vez, foram batizadas com o Espírito Santo. Mas você não sabia disso. Você não sabia que a pessoa veio para aquele culto buscar o batismo, e você, sinceramente, você não precisa saber. Muitas também relatam que foram saradas de enfermidades. Teve uma querida irmã, também idosa, ela veio participar de uma das ministrações em uma cidade lá no sul, aqui no Brasil, e o Senhor me disse para ministrar ela, assim como eu ministrei todas as pessoas, tentei orar com todos, e liberar a unção de Deus. E essa querida irmã, ela caiu no chão, como a grande maioria, é um sinal que a gente gosta muito, claro. Voltei para frente e finalizei o culto. E daí, depois que o culto foi finalizado, formou-se aquela fila de oração quilométrica. Já era passado muito da meia-noite e nós continuávamos orando pelos pedidos de oração. Gente, vocês aguentam só mais um pouquinho? Aguenta só mais um pouquinho, gente? E então, veio essa querida irmã, essa senhora já de cabelo grisalho também, ela veio vindo, né? Eu sempre conto essa história porque foi uma das primeiras vezes que uma pessoa com problema de visão, ela foi sarada, né? Então ela veio e disse assim, Leandro, eu não tenho nenhum pedido de oração para fazer, eu vim contar algo que Jesus fez nessa noite. Eu disse, pois não, conte. E ela disse assim, eu entrei daqui, eu era cega do olho direito, mas agora eu estou enxergando, eu não sei o que aconteceu, eu não senti nada no meu olho, mas agora eu estou enxergando. E ela estava muito feliz, ela estava muito emocionada. Então, no momento que houve esse fluxo do poder, Jesus abriu o olho dessa mulher e sarou a visão dela. Porque quem opera tudo em todos não sou eu e não é você, quem opera tudo em todos é o Espírito Santo. E se nós hoje estamos vendo todos esses sinais como filhos de Deus, é porque Jesus, ele morreu e ressuscitou, conquistando essa unção extraordinária para todos nós que cremos nele. E se você deseja ser usado por Deus para pregar o Evangelho, para orar com as pessoas,
para ministrar sobre a vida dela. Eu quero orar hoje pedindo a Deus para que libere sobre você dons, libere sobre você autoridade, libere sobre você manifestação e poder. Assim como pessoas oraram comigo e então tudo começou, eu quero ter o privilégio de orar com você para que Deus te use também, ou para que Deus faça aquilo que você está buscando nele. Eu quero só que você entenda uma coisa. O poder de Deus, quando ele é transferido, ele não é transferido apenas para transformar a pessoa num pregador. O poder de Deus, ele não vem sobre pessoas que são totalmente santas, pessoas perfeitas, pessoas que são totalmente libertas. Por muito tempo nós ouvimos uma pregação errada, uma mensagem errada que diz o seguinte: que se o seu vaso ele tiver uma impureza, se você como vaso de Deus tiver uma rachadura, Deus não pode te encher. Se você tiver uma impureza, uma mancha, um pecado, Deus não pode te encher. E nós ouvimos por muito tempo uma seguinte mensagem: que Deus ele só vai te batizar, que Deus só vai te ungir, que Deus ele só vai liberar a sua unção preciosa, extraordinária sobre você, se você for perfeito, se você não tiver nenhuma mancha, não tiver nenhuma falha, não tiver nenhum pecado que acaba te fazendo pecar, ou seja, alguma coisa que você está lutando para se libertar. Exemplo, pessoas que estão tentando se libertar do cigarro, do vício. Então, geralmente, essas pessoas, elas ouviram pregações que dizem o seguinte: Deus só vai poder te ungir quando você não tiver nenhuma mancha, nenhuma impureza, nenhuma sujeira, e se sentem rejeitados. Por muito tempo, nós ouvimos essa pregação de que Deus ele só vai ungir alguém se esse alguém for perfeito, se esse alguém provar para Deus que merece. Mas eu quero dizer aqui com todas as letras que o poder de Deus, a unção de Deus, os dons de Deus, as autoridades celestiais, elas não vêm porque nós merecemos. Elas vêm porque Jesus conquistou na cruz do Calvário e derramou o preço de sangue, o sangue dele, o sangue do Cordeiro, para que hoje você e eu pudéssemos desfrutar desse poder extraordinário. Essa unção, antes de vir e te ajudar a pregar o Evangelho e te dar capacidades extraordinárias de operar sinais, de orar pelos enfermos e eles serem sarados, de dar ordem aos demônios e eles serem expulsos, de orar e o Espírito Santo ser derramado sobre multidões por onde você passar, e de você conseguir enxergar coisas na palavra de Deus que humanamente não teria como você ver e nem como você pregar com eloquência. Esse poder de Deus, ele vem sobre todo aquele que crer em Jesus, não porque você merece, não porque você é santo, mas na verdade porque você crê em Jesus, mas você é pecador e precisa dessa unção para te ajudar a viver em santidade. Algo que foi esquecido de nos ensinar é de que o poder de Deus, ele ajuda você a viver em santidade. Que o poder de Deus, ele amortece a sua carne, para que você possa dizer não ao pecado com facilidade. Antes o pecado gritava e te chamava, mas quando o poder de Deus ele está sobre você, o pecado ele não tem influência sobre a sua vida. Você consegue dizer não ao pecado com muita facilidade. O poder de Deus, Jesus disse: aquele que crer em mim sentirá o que eu sinto, sentirá fluir do seu interior rios de águas vivas. São as ondas de eletricidade que o poder do Espírito Santo ele gera sobre o seu portador, sobre a pessoa que porta essa unção. Mas Jesus ele não disse que aquele que vai ser, que vai ocupar um cargo de presbítero para cima é que vai receber a unção. Aquele que vai ter um título de pastor é que vai receber a unção. Aquele que
vai fazer uma faculdade teológica é que vai carregar a unção. Não, Jesus não disse isso. Jesus, ele disse, aquele que crer em mim, aquele que crer em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores que essa. Curará os enfermos, expulsará os demônios, falará em novas línguas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O poder de Deus, ele não é para pessoas especiais, não é para pessoas que merecem. O poder de Deus é para todo aquele que crer em Jesus. Independente se a pessoa já conseguiu se libertar de todos os seus pecados ou se ainda está patinando, esse poder de Deus, ele vem para te ajudar a viver em santidade. Ele não vem porque você é santo. Jacó, preste atenção nisso. Jacó, ele era o filho de Isaac, certo? Jacó, o filho de Isaac, neto de Abraão. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, ele mentiu para receber a imposição de mãos do seu pai Isaac. Jacó mentiu. Ele vestiu pele de cabra, colocou a roupa do irmão para ficar com o cheiro de Esaú, mentiu para o seu pai que ele conseguiu aquela carne na caça e que ele era Esaú. Porque Jacó, ele entendeu que o segredo do sucesso do ser humano não é pregar bem, não é ter muito dinheiro, não é Pastor, tá mudo. Pastor Leandro, o seu microfone foi desligado. Pastor Leandro, seu microfone está Ele desligado, não está ok? ouvindo. O pastor Ele não não está tá ouvindo. ouvindo, ele falou que não estava ouvindo, lembra? Manda alguém no Manda recado, mensagem. Alexandra. Isso. Alguém desligou o microfone dele. Pede para o Espírito Santo avisar que ele já entra em ação. Todo mundo com a mão que ele vê aí, eu acho que ele escuta. A pessoa que é administradora dessa live, ela consegue ligar o microfone dele. Todo mundo aí fica apontando Exatamente. pro ouvido, todo mundo fica apontando pro ouvido, ele vê. A administradora pode fechar os microfones de todo mundo, viu, irmãos? Fechar é tem mais- possível, mas não é possível ligar o microfone de ninguém. Então, Agora ele percebeu. pra ele já. Tá mudo ainda, pastor. pronto, Agora. pronto. Melhorou? Estou Melhorou? ouvindo agora, pastor Leandro. Glória a Deus. Então, Jacó, ele percebeu que se ele quisesse que Deus fosse com ele, ele precisaria receber a imposição de mãos do seu pai Isaac. Receber a capa da unção que o seu pai Isaac carregava, que ele recebeu do seu avô Abraão. Pastor, tem como o senhor falar tudo de novo? Porque ficou mudo, a gente não conseguiu entender. Tá bom, eu falo. Preste atenção nisso. Jacó, nós sabemos que Jacó, ele mentiu para receber o poder de Deus na vida dele, para receber a imposição de mãos do seu pai Isaac. Ele mentiu. Ele enganou o seu pai Isaac.
Ele mentiu dizendo que era Esaú, o seu irmão. Ele mentiu que aquela comida era a caça que ele mesmo caçou. Isso era mentira. Ele colocou a roupa do irmão, colocou pele de cabra para ficar com pelos e enganou o seu pai Isaque, que já estava cego, dizendo: eu sou Esaú, aqui está a comida, o senhor pode impor as mãos sobre mim e me abençoar. Por que Jacó fez tudo isso? Porque Jacó, ele era muito inteligente, ele era esperto. E ele percebeu que o que fazia Deus ser com uma pessoa, proteger uma pessoa, cuidar de uma pessoa, sinceramente não era o pacto. E não era apenas a santidade, que a pessoa ela vivia em santidade, não. O que fazia Deus ser com alguém era o manto da unção do Espírito Santo que essa pessoa carregava. Jacó percebeu que o seu pai Isaac e seu avô Abraão tiveram a proteção de Deus, o cuidado de Deus, a prosperidade de Deus, o zelo de Deus. Não apenas por causa do pacto, não apenas por causa da promessa, mas por causa do bem mais precioso de Deus, chamado a unção do Espírito Santo. Jacó percebeu que ele poderia ter toda a riqueza herdada do seu avô e do seu pai. E ele nasceu multimilionário. Jacó era a terceira geração de milionários. Pessoas que tinham muitas terras, pessoas que tinham muito gado, muita criação de animais, frigoríficos, comércios, linhas de comércio, muitas empresas, muitos funcionários. Então imagine, Jacó já nasceu milionário. Mas ele entendeu que se Deus não fosse com ele, como foi com o seu pai Isaac, com o seu avô Abraão, ele poderia perder toda essa riqueza em um estalar de dedos. E, na verdade, ele teve que tomar uma decisão crucial na vida dele. Receber a unção de Deus através da imposição de mãos do seu pai Isaac, ou ser apenas um riquinho na terra. E ele entendeu, Jacó entendeu, que era mais importante, infinitamente mais importante, carregar sobre a sua vida o manto da unção do Espírito Santo do que herdar toda a riqueza do seu pai e do seu avô. E ele bolou um plano, vocês conhecem a história. Ele se vestiu de pele de cabra, colocou a roupa do seu irmão, deu uma engrossada na voz e levou a comida que a sua mãe fez e enganou o seu pai. Ele mentiu para receber a imposição de mãos, porque ele viu que a unção era transferida pela imposição de mãos e que o portador dessa unção tinha benefícios extraordinários com Deus. Fazia com que Deus o atendesse muito rápido. O portador da unção fazia com que Deus o protegesse em alto nível. O portador da unção recebia visitas angelicais, podia desfrutar de arrebatamento em espírito e se comunicar cara a cara com Deus. Era abençoado por Deus e prosperava na terra. Onde colocava a mão, Deus abençoava. Onde colocava o pé, Deus dava por herança. Você está me entendendo? E ele mentiu. E recebeu a imposição de mãos, consequentemente a transferência de unção do seu pai Isaac. E por isso que essa imposição de mãos era tão importante para Jacó. E depois disso, vocês conhecem a história. Ele teve que fugir. Ele deixou toda a riqueza para trás. Ele só foi com a roupa do corpo. Ele fugiu, ele deixou tudo para trás. Ele conseguiu o seu objetivo. Receber o manto da unção do Espírito Santo de Deus, que fazia com que Deus protegesse o portador dessa unção em alto nível. Você está me entendendo? Eu vou fazer uma pergunta e você pense dentro de você. Por muito tempo nós fomos ensinados de que nós não podemos ter pecado, caso contrário Deus não vai nos encher. Então, como que você me explica que Jacó, ele pecou mentindo, enganando seu pai, enganando seu irmão, e o Espírito Santo concedeu sobre a vida dele a unção do Espírito Santo?
Se é o Espírito Santo que distribui particularmente a cada um como bem lhe apraz, e é ele mesmo que decide o que cada um de nós vai receber, por que que ele, o Espírito Santo, ungiu a Jacó, sendo que Jacó mentiu, enganou para receber essa unção? Eu respondo para você. Porque a unção de Deus, ela não vem por merecimento. Se você tiver fome e sede no seu coração e receber a imposição de mãos, que é o caminho que Deus determinou para conceder dons, poder e autoridade, Deus vai ungir você. Lembre-se, um pouco antes desse evento, Esaú chegou em casa com muita fome e Jacó estava cozinhando e o cheiro estava maravilhoso. Esaú pediu comida e Jacó disse assim: eu te dou essa panela inteira de comida se você me der o direito da primogenitura. O que Jacó queria? Ele queria a imposição de mãos do seu pai Isaque, porque ele sabia que a unção valia muito mais que todo o ouro do mundo, que a unção do Espírito Santo valia muito mais que todas as pedras preciosas, que todo o comércio, que toda herança, que todas as terras. Ele queria imposição de mãos. Quem tinha direito era Esaú. E Deus estava olhando. E quando Esaú trocou a unção por um prato de comida, Deus estava vendo. Você sabe que isso nos mostra que Deus, ele concede o poder do Espírito Santo sobre aqueles que têm fome e sede, não sobre aqueles que merecem. E depois disso nós vemos Jacó desenvolvendo um relacionamento com Deus que ele não conhecia. Ele passou a ouvir a voz de Deus imediatamente depois que a unção veio sobre a vida dele. Ele passou a ter visões de anjos. Antes da imposição de mãos do seu pai Isaque, Jacó nunca tinha visto um anjo. Assim que ele recebeu a imposição de mãos, ele viu o céu aberto, anjos subindo e descendo. Ele passou a ver e os anjos passaram a cuidar dele de uma maneira extraordinária, porque agora não era apenas o neto de Abraão, o filho de Isaque. Agora ele era o portador do bem mais precioso de Deus, chamado a unção do Espírito Santo. E Deus passou a investir na vida de Jacó, de tal maneira que mudou o seu nome para Israel. E todas as vezes que nós pronunciamos Israel, nós estamos falando da vida de um homem que trocou toda a herança de riquezas do seu pai Isaque, do seu avô Abraão, pela unção do Espírito Santo. Você quer que Deus invista na sua vida? Você quer que Deus te proteja muito, muito além da proteção que todas as pessoas têm? Você quer que Deus zele por você, que Deus converse com você, que o Senhor venha te visitar ou te arrebate em espírito para dar uma volta no céu? Os anjos do Senhor apareçam para você constantemente, dia após dia, entregando recados de Deus para você? Então você precisa do manto da unção na sua vida, e não apenas você, mas todos os filhos de Deus. Eu estou finalizando. Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, assassino de crentes. Ele perseguia a igreja, queimava igrejas, fechava locais, aprisionava pais, separava filhos dos pais, chicoteava, matava. Ele fazia isso achando que estava fazendo em nome de Deus, para Deus. E aí Jesus apareceu para ele no caminho que ele estava fazendo para Damasco e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele disse: quem és tu, Senhor, para que eu te persiga? Jesus disse: eu sou Jesus, a quem você tem perseguido. E ele foi levado para uma casa em Damasco. E lá ele ficou cego, 3 dias cego. Deus fala com outro servo dele chamado Ananias, dá o endereço da casa, dá o nome do dono da casa, diz que tem uma pessoa lá dentro da casa, num cômodo específico chamado Saulo de Tarso, e deu uma ordem: vai e impõe as mãos sobre essa pessoa. Ananias foi, entrou na casa, colocou a mão sobre a cabeça de Saulo, e todos nós sabemos que dos seus olhos caíram como que 2 escamas e ele voltou a enxergar. Mas o que a igreja não está acostumada a ouvir é de que um assassino de crentes, alguém que 3 dias atrás tinha derramado muito sangue
E não apenas qualquer sangue, mas sangue de pessoas santas, filhos de Deus, salvos em Jesus, crentes que buscam santidade. 3 dias atrás tinha assassinado pessoas. E agora ele recebe uma imposição de mãos que lhe devolve a visão, mas batiza ele com o Espírito Santo. Ananias entrou naquele quarto e disse: irmão Saulo, o mesmo Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, é o mesmo Jesus que me mandou vir aqui, impor as mãos sobre você para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então, se essa mensagem que nós temos ouvido nas igrejas pentecostais, dizendo que a unção não é para qualquer um, que precisa merecer, que precisa ser muito mais santo até mesmo que Jesus para receber o poder de Deus, se isso de fato é verdade, então por que o Espírito Santo concedeu a unção sobre Jacó quando ele mentiu e concedeu a unção sobre Saulo de Tarso, um assassino de crentes? Eu digo para você, a unção não vem por merecimento. A unção, ela vem pela imposição de mãos e é concedida sobre todo aquele que crer em Jesus. Não porque nós merecemos, não porque nós somos santos, mas porque nós precisamos dessa unção para sermos filhos de Deus. Precisamos desse poder extraordinário para nos ajudar a orar. Precisamos dessa unção na nossa vida para nos proteger. Precisamos desse poder para nos dar acesso à voz de Deus. Precisamos dessa unção para que Deus possa realmente desenvolver um relacionamento de intimidade conosco. O poder de Deus, ele é muito mais do que apenas para curar enfermos, libertar oprimidos e orar pelas pessoas e pregar a palavra. O poder de Deus, ele é para todo aquele que crer. E o que eu estou tentando dizer com tudo isso que eu falei? Deus está levantando um exército de avivalistas, um exército de filhos e filhas de verdade, que não se venderão e que não se trocarão. Não se venderão por dinheiro e não se trocarão por fama, por status, por uma cadeira de honra, por um título. Eles serão botijas de Deus. Botijas na mão de Deus para encher os vasos. Serão canais para o avivamento de Deus. Serão tocha de avivamento. Por onde passarem, o Senhor vai incendiar cidades inteiras só porque você passou por lá. Você vai chegar em igrejas que estão totalmente mortas, que já não acontece mais nada lá faz muito tempo. E você vai passar por lá e vai orar com as pessoas com imposição de mãos. E o dono do poder, que é o Espírito Santo, vai derramar do seu espírito sobre todas aquelas pessoas que serão incendiadas. Nesses quase 13 anos, tentando pregar o evangelho, eu tenho visto pastores que vieram falar e dizer: olha, eu já estava tão desanimado, eu já nem acreditava mais que esse poder de cura existia. Eu já nem acreditava mais que esse evangelho tinha poder, porque eu apenas entrava em culto, saía de culto, batia cartão, porque a obra ela tem que continuar, a igreja tem que continuar aberta, mas já não acontecia mais nada, eu já nem acreditava mais, eu estava tão desanimado e pensando até mesmo em largar a obra. E por causa do poder de Deus que é transferido pela imposição de mãos, por uma simples imposição de mãos, agora esse pastor, essa pastora que estava tão depressivo é incendiado novamente, recebe dons, recebe manifestações, recebe a autoridade de Deus pela imposição de mãos, recebe a transferência da capa e agora novamente volta a se apaixonar pela obra de Deus, volta a viver apaixonado pela presença de Deus, acorda apaixonado e vai dormir apaixonado, e novamente aquele fogo que um dia existiu, que fez com que ele quisesse ser pastor ou pastora, agora novamente incendeia todo o seu corpo. E agora ele prega e os sinais acontecem, ele impõe as mãos e as curas acontecem, ele ora e o derramamento do Espírito Santo acontece.
E uma obra que estava para morrer, ressuscita. E Deus levantará através de você exércitos, vale de ossos secos, que já nem tinham mais esperança. Deus levantará e ressuscitará, porque você passou por lá, impor as mãos sobre as pessoas, para que houvesse o fluxo do poder de dentro de você para dentro das pessoas. Lembre-se, o poder não é seu, o poder não é nosso, o poder é de Deus. Somos apenas administradores. Impõe as mãos e libere, transfira a capa da unção, transfira o poder para o máximo de pessoas que você conseguir. Você não precisa conhecer a vida da pessoa. Não é você que decide quem vai receber o quê, quem decide é o Espírito Santo. Se é ele que decide, se é ele que distribui, se é ele que unge, se é ele que opera tudo em todos, então impõe as mãos e flua o poder para o máximo de pessoas que você conseguir. Porque a pessoa ela pode estar em depressão e por causa de uma imposição de mãos que você ministrou sobre a vida dela, aquele espírito de depressão, ele tem que ir embora, porque agora o poder de Deus entrou na pessoa. Um pastor que já estava querendo abandonar a obra, você impõe as mãos sobre a vida dele, sobre a vida dela, e há o fluxo do poder. E a pessoa é incendiada por essa unção. E você ressuscita uma obra inteira por causa de uma imposição de mãos. Pessoas que estavam buscando o batismo com o Espírito Santo fazia muito tempo, o desejo deles era falar em línguas, mas você não conhecia a vida deles, você vai e impõe as mãos e eles explodem falando línguas estranhas. Crianças recebem o poder de Deus na vida delas e vai fazer com que essas crianças sejam fortes em Deus, desde pequenininho, pregadores do evangelho desde muito novo. Tudo por causa do fluxo desse poder. Tudo por causa da imposição de mãos. Tudo porque você transfere o que Deus te emprestou para dentro de outras pessoas. Se você fizer isso, se você impuser as mãos, coloque a mão sobre a vida da pessoa, sobre a cabeça dela, sobre o ombro dela, sobre o corpo dela. Deseje de todo o seu coração que o poder de Deus passe pelo seu braço que está tocando o corpo da pessoa. Deseje isso, se concentre na saída do poder, se concentre no desejo que o poder de Deus saia de você, passe pelo seu braço e entre no corpo da pessoa. Enche o seu pulmão de ar também e sopre lentamente sobre o peito da pessoa, desejando que a unção seja carregada pelo sopro para dentro daquela pessoa. Faça isso. Se você fizer isso, de todo o seu coração, por onde você passar, os sinais, as curas, os milagres, as libertações, o batismo no Espírito Santo acompanhará por onde você passar, sem fazer força. Tudo por causa do fluxo do poder. E as pessoas, elas serão felizes. Elas serão protegidas por Deus. Elas conseguirão ouvir a voz de Deus só porque você passou por elas e tocou nelas. Você está entendendo, sim ou não? O fluxo do poder é o segredo. O fluxo do poder é a chave, é o segredo. Se você retiver essa unção e não orar com as pessoas, você estará enterrando o talento. Agora, se você transferir essa unção sobre a tua vida, aumentará. Ela crescerá. E Deus olhará para você. E por você ter feito a unção de Deus crescer na tua vida, porque quanto mais você transfere, mais a unção volta. Quanto mais você imparte, mais ela dobra sobre você. Lembre-se, a unção de Deus é o bem mais precioso de Deus. Quando você retém a unção para você, não, só eu tenho, só eu que sou usado. Você está enterrando. Porque enterrar um talento na visão da parábola não é não usar, é usar só para o seu ministério. Enterrar o talento na visão da parábola é não transferir
se eu não transfiro para que Deus use outras pessoas da maneira como Ele me permite ser usado, eu estou enterrando o talento. Agora, você quer que Deus olhe para você e diga servo bom e fiel? Então transfira para o máximo de gente, para o máximo de pessoas que você conseguir. Ore pelo derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Impõe as mãos, não tenha preguiça, não ligue para o horário, vai e ministre. O mais importante é que haja o fluxo do poder, porque o fluxo do poder é o derramamento do Espírito Santo. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, disse o Senhor. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos idosos terão sonhos. Amém. Glórias a Deus. Transfira. Impõe as mãos. Ah, Leandro, mas como eu terei certeza de que deu certo? Não importa se a pessoa vai cair no chão, se ela vai tremelicar, se ela vai pular. No começo, pelas primeiras imposições de mãos que eu recebi, eu não senti muita coisa. Eu não caí no chão, eu não tremi, eu não chacoalhei, eu não pulei. Mas a pessoa colocou a mão em mim e liberou e transferiu a unção. E esse poder de Deus foi gerando em mim uma sensibilidade com os dias. Foi me ajudando a orar, foi me ajudando a viver em santidade, foi me ajudando a buscar e, de repente, me tornei muito sensível. Mas precisou outra pessoa ministrar o poder de Deus sobre mim, mesmo que no meu corpo não aconteceu muita coisa naquela hora. Eu fiquei frustrado porque todas as outras pessoas caíram no chão e eu não. Mas esse pregador colocou a mão sobre mim e o poder de Deus... Aconteceu comigo, pastor, semana passada. E esse poder de Deus, ele foi gerando em mim essa sensibilidade. Então, impõe as mãos, independente se a pessoa chacoalhar, tremer ou ficar parada. Impõe as mãos e transfira, sopre sobre ela, sabendo que esse poder vai gerar fruto. Que esse poder vai ajudar a pessoa a buscar a Deus em oração. Que é esse poder que vai impulsionar a pessoa para uma vida de santidade, para uma vida de relacionamento com Deus. Impõe as mãos e ore. Sopre sobre elas. Não tenha preguiça. O fluxo do poder precisa acontecer. E cada vez que você transfere, a unção volta sobre você dobrada. As pessoas que recebem a imposição de mãos são beneficiadas e você que ministra é mais beneficiado ainda. Amém? Glória a Deus. Desculpa, eu acho que eu já tagarelei demais. Eu vou parando por aqui. Eu quero Glória orar. a Deus, aleluia, Jesus. Eu quero orar pela sua vida, você que quer receber de Deus. Eu quero pedir ao meu Senhor para que transfira a capa da unção sobre você. As pessoas, muitas vezes, elas me dizem, Leandro, você só fala sobre a unção, você só fala sobre o dom, você não prega outra coisa. Não, meu irmão. Foi a ordem que o Senhor Espírito Santo me deu. Enquanto eu fizer o que o Espírito Santo quer que eu faça, o poder dele e a glória dele estarão comigo. Então eu quero orar por você, pedindo a Deus para que ele derrame sobre a sua vida o seu poder. Tem pessoas que são usadas, que são chamadas para ministrar muitos sinais e milagres. Tem pessoas que são chamadas para pregar sobre casamento. E tem uma jumentinha gorda, nariguda, meio careca, estou fazendo tratamento para não cair esse restinho de cabelo que eu tenho, que Deus chama para orar pelo derramamento do seu espírito. E eu quero pedir a Deus para que ele unja você, se você quiser, claro, para que ele conceda sobre você dons, poder e autoridade, para que ele te conceda manifestações, para que ele te conceda os dons de curar. Ele te conceda dom de discernir espíritos. Você vai olhar para uma pessoa e você vai enxergar o ministério dela, você vai enxergar quais dons ela carrega. Você vai enxergar o nível da unção que ela já carrega. Quais dons estão funcionando e quais dons estão adormecidos.
Você vai receber o dom da palavra de sabedoria, que permite você entender coisas extraordinárias da palavra de Deus, que você não ouviu nunca ninguém pregando sobre isso. Mas o Senhor Espírito Santo vai te acordar de madrugada, te chamando pelo nome, abrir uma tela, uma TV na sua frente e explicar para você coisas muito profundas que provavelmente vão mudar todo o reino de Deus, essa mensagem que ele vai te ensinar. E eu quero orar pela sua vida para que Deus ele use você como um avivalista, para que Deus te use também como uma tocha de avivamento. Que por onde você passar, a igreja dele seja incendiada. Por onde você passar, as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. Que as curas aconteçam com muita facilidade. Libertações, quebra de maldição. Que por onde você passar, Jesus seja glorificado, honrado e bendito. E o evangelho verdadeiro seja pregado. A verdade que ninguém mais tem coragem de dizer. Deus usará você para pregar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir, por favor, que você encoste fisicamente com a sua mão nesse aparelho que você está utilizando para ouvir essa transmissão ao vivo. Não toque na tela para não correr o risco de desligar a nossa transmissão, mas encoste fisicamente na capa, no lado, no canto, né, desse aparelho, esse smartphone, esse tablet, esse computador, em alguma parte física, tá bom? Porque isso vai aumentar a nossa conexão pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Por favor, mantenha o seu olho fechado durante toda a oração, tá bom? Eu quero também pedir a você que você faça uma coisa, que no momento que eu soprar no microfone, que vai ter um momento que eu vou soprar, e eu vou desligar o meu vídeo, porque eu acabo fazendo muita careta, e eu não quero que você fique olhando para as minhas caretas e perca a concentração durante essa oração, que é mais importante você me ouvir. Tá bom? E em algum momento eu vou soprar nesse microfone. Quando eu soprar, eu quero que você faça um ato profético. Que você inspire o ar para dentro do seu pulmão, vez após vez, desejando inspirar para dentro de você a unção que o Senhor Espírito Santo liberar nessa transmissão. Lembre-se, o poder é de Deus, a unção é de Deus, os dons são de Deus. Quem opera tudo em todos é o Espírito Santo. Quem é o dono do poder é o Espírito Santo. E por isso eu sugiro você pedir a esse Espírito Santo para que ele conceda sobre você o manto da unção que será liberado aqui. Amém? E quando eu soprar nesse microfone, faço o ato profético de inspirar para dentro de você a unção que será liberada nessa transmissão. Amém? Faça isso vez após vez, desejando inspirar para dentro de você a unção que o Senhor Espírito Santo ele vai liberar. Amém? Mantenha o seu olho fechado. Querido Senhor Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem compartilhado com os seus filhos esse conhecimento que esteve oculto e guardado para filhos e filhas de verdade antes que existissem os séculos. Muito obrigado porque o Senhor está nivelando a sua igreja com o conhecimento celestial, para que todos possam receber esse novo e mais alto nível do teu poder, da tua unção, e manifestar o teu poder e vivenciar a tua glória. Querido Espírito Santo de Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ensinou hoje. E eu quero pedir humildemente, o poder é teu, os dons são teus, as autoridades são tuas, é tudo teu. Por isso eu peço, Senhor Espírito Santo, que o Senhor libere o teu poder agora nessa transmissão. E esse teu poder entre no corpo do meu irmão, da minha irmã. Seja liberado sobre a vida do meu irmão e da minha irmã.
e se apegue à vida deles para sempre. Eu te peço, Senhor, transfira os teus dons extraordinários, transfira a tua unção, que é incomprável, que é impagável, que não tem dinheiro que a compre, não tem ouro que a pague, não tem pedras preciosas que assemelhem ao seu valor. Transfira, Senhor, derrama do teu Espírito agora sobre a vida do teu filho e da tua filha, e usa o teu servo e a tua serva para derramamento do teu Espírito sobre toda a carne. Usa o teu filho e a tua filha para o avivamento da tua igreja. Usa o teu filho e a tua filha para pregar o evangelho verdadeiro, para fazer a tua vontade, para ser um guerreiro de Deus. Um guerreiro de Deus. Que não se vende, não se troca. Que não trocará o seu chamado e não venderá a unção. Em o nome do Senhor Jesus, o Cristo, Rei da Glória, eu te peço, Senhor Deus, transfira o teu poder agora para o teu filho e para a tua filha. E o poder do Espírito Santo passa agora por dentro dessa transmissão e entra em você e se apega a você para sempre. 1, 2, 3. Transfira, Senhor, a capa, transfira o manto. Libera dons, poder e autoridade. Concede, Senhor, os dons de curar para o teu filho e para a tua filha, para que por onde eles passarem e orarem pelas pessoas, elas sejam curadas das suas enfermidades. Olhos cegos enxerguem, ouvidos surdos ouçam, caroços, tumores desapareçam, doenças crônicas sejam curadas, ossos, ligamentos, cartilagens, doenças clinicamente consideradas incuráveis sejam saradas pelo teu poder, através da vida do teu filho e da tua filha. Eu te peço, Senhor Deus, unja o teu servo e a tua serva, para que eles preguem o evangelho verdadeiro, que ninguém mais tem coragem de pregar, e falem a verdade. Em nome do Senhor Jesus, o Cristo, Rei da Glória, unja o teu filho e a tua filha, para que por onde eles passarem e orarem, Senhor, o teu Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne, sobre as multidões. Em o nome do Senhor Jesus, o Cristo, Rei da Glória, transfira o manto, transfira a capa, transfira os dons, que o poder do Espírito Santo passa por dentro dessa transmissão e entra em você, e se apega a você para sempre no nível dos seus ossos. 1, 2, 3. Bendito é o nome do Senhor Jesus, o Cristo, Rei da Glória. Jesus é digno de ser adorado, Jesus é digno de ser glorificado. A honra é dele, o louvor é para ele, a adoração é dele. E ele has tomado, e halarianto fontietori, rialamantori canto yestoe. Senhor, unja, Senhor, um exército de filhos e filhas de verdade, guerreiros de Deus, guerreiros de elite do Senhor, que irão sozinhos e lutarão contra um exército inimigo inteiro
e o vencerão, porque eles estão carregando o manto da tua unção, a armadura da tua unção. Eles são guerreiros de Deus, guerreiros de elite do Senhor, humildes, filhos de verdade, que fazem a obra não pelo dinheiro, não pela mídia, mas porque só conseguem ser felizes dentro desse ambiente da tua presença, dentro desse ambiente de milagres. Só conseguem ser felizes dentro desse ambiente de sinais e milagres. Ei, Ramandalabasho, Ramandalabadu, Contuloboshalamandorias. E eles glorificarão o nome do Cordeiro, bendirão o nome do Cristo, adorarão e glorificarão e honrarão o nome de Jesus. Serão fiéis ao Cordeiro de Deus e serão obedientes à tua voz e ao teu pastoreio. Serão obedientes à tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus, o Cristo, Rei da Glória, unge o teu filho e a tua filha com o manto da tua unção. E eu te peço que esse poder se apegue à vida do teu filho e da tua filha para sempre, para sempre, para sempre no nível dos seus ossos, para sempre. Em nome do Senhor Jesus, o Cristo, Rei da Glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Obrigado, Senhor. Obrigado. Abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, abençoa esse servo, essa serva. Abençoa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Muito obrigado. Amém, amém, amém. Aleluia. Querido irmão e querida irmã, muito obrigado por você estar aqui presente. Muito obrigado. A querida Fabi, a querida Alexandra, e organizando isso. Obrigado. Palavra tremenda, palavra bem edificante. Muito obrigada por aceitar o nosso humilde convite aqui nessa live. E nós queremos apresentar também aqui para os amados irmãos que estão aqui na live alguns flyers aqui do pastor Leandro. Estou preparando só um minutinho, só para mostrar onde ele vai estar ministrando. Estão conseguindo ver? Não estou vendo nada. Ainda não. Vai compartilhar na tela. O som está muito forte, que prendeu aqui tudo aqui. Agora estou vendo. Eu faço, Tá vendo pastora agora? Fabiana. Está conseguindo ver agora? Sim, sim. Pois é, pastor Sim, Leandro, essa perfeitamente. ministração aqui vai ser no Paraguai, eu vi isso, não foi? Vai ser no Paraguai, não neste final de semana, mas no outro, né? Nesse final de semana nós teremos o privilégio de ministrar em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Aqui, para quem já está perto do Paraguai, já tem a oportunidade de estar ministrando com o pastor Leandro pessoalmente. Então, aqui o endereço. Onde vai E ser em aqui Nova no- Iguaçu, pastor? O endereço você encontra na nossa página, guerreirosdoespiritosanto.com. Clique em agenda no menu principal, guerreirosdoespiritosanto.com. Clique em agenda no menu principal e lá você tem todos os endereços, horário, dia, contato da equipe lá do pastor, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Esperamos um dia o pastor Leandro estar a ministrar em Moçambique. Amém. Amém. Estamos com sede. Amém.
E, para quem não sabe, o pastor Leandro, ele tem uma obra social muito linda. Ele, com o trabalho que ele faz, os livros, das ministrações, aqui no caso, não ministração, mas os livros que ele arrecada da Escola de Unção, ele faz um projeto de instituição de caridade, não é isso, pastor Leandro? Isso. Bom, para quem quiser conhecer esse projeto do pastor Leandro, está aqui o flyer, vocês podem ter contato com ele diretamente, aqui o telefone dele está aqui. Nós tentamos sempre ajudar pessoas carentes, né? Pessoas carentes, famílias carentes. E tentamos ajudar de diversas formas, não apenas com alimento, mas muitas vezes também pagando uma conta de uma água, uma conta de luz, né, que está para ser cortado. Então, nós tentamos fazer essa obra social de diversas formas. Né? Querido pastor Leandro, Pastor Leandro, está liberado para falar? Pastor Leandro. Sim. Sim, gostaria de adquirir a pendrive. Estou em Angola. Como faço? Quero tanto essas aulas. Sim. Você tem o meu WhatsApp? Tenho, sim. Então manda uma mensagem para mim. Tá bom? Tá bem. Daí eu vou te passar o número da nossa equipe e aí eles falam daí, tá bom? Tá bem, pastor, farei isso. Obrigado. Boa noite. Está liberado para falar aqui? E para quem, só um minutinho, por favor, tá? E para quem não conhece a Escola de Unção do pastor Leandro, está aqui o endereço abaixo. Quem quiser entrar e se inscrever na escola, tiver o interesse, vai receber outras informações, está aqui, né? Tudo está no site, vocês podem pegar diretamente no site. E aqui já aproveitar a oportunidade para apresentar para vocês. Semana que vem nós temos aqui o apóstolo Marcelo Casagrande, ele vai estar conosco. Também às 22h30 no horário alemão e às 17h30 aqui no horário do Brasil. Tainá vai estar contando conosco. Então, para quem quiser participar, o culto é online, está livre para todos. Obrigado, Fabi. Eu agradeço, pastor Leandro. Bom, pastor Leandro, eu não sei como está o seu tempo, tem muita gente querendo fazer perguntas. Não dá, não. É preferível, eu acho, né? Se puderem as perguntas, elas serem enviadas diretamente para o WhatsApp. Pronto. Tá. Não é mesmo? Vocês pegaram... Porque aí eu posso atender. O todos senhor pode com mais passar o seu número devagar para nós anotarmos? Que não deu para ver aí na tela. Anota. O DDI é mais 55, Brasil, né? Mais 55. Aí o DDD é 41, número 996617332. Repetindo, mais 55 41996617332. Tá bom? Amém. Isso, é esse número aí, 40. Isso, obrigado, Fabi. É esse Muito número aí. obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado, eu. Quem tiver alguma dúvida, quiser falar depois com o pastor Leandro, já entra em contato através desse número. Com certeza, ele vai atender a todos vocês. Demora um pouco, né, pastor Leandro? Porque é muita... E se tiver pedido de oração, pode mandar por lá também. Perfeito. Pronto. Então, pastor Leandro, já que tem também pessoas que pediram oração aqui no grupo, o senhor pode fazer uma oração também atacado para todo mundo. No coletivo, não é? No coletivo. Mais uma? Não, uma oração... Passa mais live, Leandro. Passa mais live, que live abençoada. Bora. Amém. Senhor, glória. Em nome do Senhor Jesus, o Cristo e da glória, eu quero pedir humildemente ao Senhor que o Senhor atenda os pedidos dos seus filhos. Junto com eles. As angústias. O que eles têm clamado e pedido, eu peço, meu Senhor, por favor, atende os seus pedidos. Atende o seu clamor.
Abençoa o teu filho e a tua filha e libera a resposta, libera a bênção, libera o socorro sobre o teu servo, sobre a tua serva, que está clamando, que está pedindo. Em o nome do Senhor Jesus, o Cristo Rei da Glória. Favor de Deus, cuidado de Deus, proteção de Deus, livramento de Deus. Libera, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, o Cristo Rei da Glória, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus benevolente, um Deus tão amoroso, um Deus tão perdoador, tão querido. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Pastor Leandro, obrigada pela sua presença. Obrigada Glória a por Deus. Nós agradecemos, pastor Leandro, por ter aceito o Fabi e Alexandra, desculpa até eu ter passado muito do horário, desculpa. Nada, é uma honra, né, ter você conosco. E a pastora Tati está aí do seu lado. Para quem não conhece, a esposa do pastor Leandro também é uma bênção do Senhor, amamos ela. Ela mora no nosso coração, uma pessoa simples. Nós ficamos fazendo uma live com ela, live com mulheres aí. E é uma ministração pessoalmente com o pastor Leandro. Vocês vão ver como ele é essa simplicidade de pessoa. Ele é exatamente isso que ele está passando aqui. Ele é uma pessoa Pastor Leandro é um amor de pessoa, gente. Ele é um amor de pessoa. Deus, um homem de Deus, louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Leandro. E amo também Tati, também, a pastora Tati, que é uma bênção do Senhor. É uma pessoa maravilhosa, que nós também amamos muito. Gente, que está aqui, que está aqui escondida, a pastora Marley. Pastora Marley aqui escondidinha aqui. Pastora Marley está na Europa. Pastora Marley, gente, é uma bênção também. Ela é uma profeta de Deus, muito usada por Deus, para quem não conhece. Olha, não sabe o que estão perdendo. Deixa eu avisar aqui, tem uma coisinha para avisar. Setembro, meio de setembro e outubro, pastor Leandro estará na Europa, na França, inicialmente na França, depois vai para Itália. Não sei a ordem ainda, mas eu sei que é França, Itália, Alemanha, provavelmente Suécia também. E vamos fazer gordice em todos esses lugares. Suíça também. Pastor Leandro, tava bom o chocolate, pastor Leandro? Uma delícia. Uma delícia. Delícia, obrigado. De nada, pastor. Aleluia. Amém. Então vamos encerrar, meus irmãos, fazer aqui uma oração rapidinho. A Tainá vai continuar aqui com o louvor. Tainá é uma bênção de Deus, que Deus nos presenteou aqui. Como eu sempre falo, a cerejinha aqui do nosso bolo. Irmã, vocês vão fazer mais lives assim, chamando o pastor Leandro? O que é? Desculpa. Vai ter mais lives assim, com o pastor Leandro? Foi uma bênção, muito boa. Gostei. Eu não sei. Pastor Espírito Santo permitir. Quem sabe no futuro. Deixa o Espírito Santo, né, dirigir, né? Se ele permitir, que venham outras lives. Em nome de Jesus. Ele é sempre bem-vindo. A família dele é sempre bem-vinda aqui. Em nome de Jesus. Né? E todos vocês também que fazem parte da família do pastor Leandro e da nossa família também são todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Leandro, mais uma vez, muito obrigada. Pastora Tati, muito obrigada, né, por sua participação. Deus abençoe vocês. Paz, pastor Leandro. O pastor Ronildo aqui de Manaus também. Esperando o pastor Leandro fazer gordiças aqui no Rio de Janeiro. Paz, pastor Leandro. Marcar um evento aqui em Manaus também, viu? Aqui em Manaus, Amazonas também. Amém. Amém, pastor Leandro, quando for essas viagens para o Rio de Janeiro e Manaus, vem para Alagoas também. Aproveita a oportunidade, pastor Leandro, que vem no meu dia. Não, pastor Leandro, vem para a Europa, vem para a França. Ele é muito feliz. Obrigada pela participação. Vamos encerrar aqui, senão vai longe, gente. Cadê a Tainá? Tainá, toca fogo aí, Tainá.
Gente, a paz do Vamos Senhor. lá. Vem para Ponta Grossa, no Paraná, pertinho. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando dúvidas no teu coração, está causando dúvidas. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas. Sou eu, dono do tempo, sou eu, dono do vento, sou eu, dono daqui, sou eu, dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Não se frustrarão. Oh, Deus, os planos do Senhor, os projetos de Deus na tua vida não vão se frustrar. Se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências dizem que é pra desistir, mas Deus está dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a ver. Existe vida aí, existe vida aí, em tempos de guerra e em tempos de guerra. Nunca pare de lutar, ora mandar a não baste aguardar, nunca pare de lutar e em tempos de guerra. Nunca pare de adorar e libere a palavra, profetiza sem parar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Shalom a todos. Amém, minhas pastoras. E já terminou, foi? Vamos encerrar com um corinho de fogo, então, vamos lá. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. A poder aqui, a poder aqui, a poder aqui dentro do meu ser. A poder aqui, a poder aqui, oh glória. A poder aqui dentro do meu ser. Ô, glória, que Deus abençoe. Nós passa a madrugada aqui. Aleluia. Glória a Ninguém quer Deus. sair não, viu, Tainá? Vai virar vigília, Tainá. A paz do Senhor, amado. Toca fogo aí, rapaz. É forte. Ô, glória. Ô, glória. Minhas irmãs, um beijinho para vocês. Aqui já vai dar, aqui é vigília, já vai dar hora da manhã, 12h30. Então, para vocês, grande beijo. A semana que vem nós estamos reunidos de novo, juntinhos Semana aqui. que vem, Viviane, estar beijinho para conosco. vocês, Jaqueline, Jefferson, Tati, gente, é muita gente aqui hoje. Então, Deus abençoe, espero que vocês tenham recebido muito da parte do Senhor.
Que Deus abençoe cada um de vocês. Ó, beijinho para vocês. Pastor Alexandre, Deus te abençoe. Tainá, Amém. beijinho. Deus abençoe Obrigada. a todos. Em nome de Jesus, viu? Que quinta-feira também tem mais unção. O pastor